Olá, seja bem-vindo ao 12º módulo do nosso curso de Análise Técnica Clássica. Seja bem-vindo ao nosso último módulo. A gente já estudou muita coisa, a gente já fez 11 módulos anteriores com muita teoria e com muita prática, muita coisa importante que você precisa saber. E a gente está entrando agora no último módulo, o módulo que para mim é o módulo mais gostoso, onde a gente vai estudar padrões gráficos e figuras gráficas, padrões de continuação, padrões de reversão, figuras, e é um módulo que você vai poder pôr em prática tudo que você aprendeu dos módulos anteriores. A gente vai ver um pouquinho de cada coisa aqui nesse módulo, onde você vai estar bastante apto a fazer as suas operações. Vou mostrar como as operações são feitas, as operações de rompimento desses padrões e dessas figuras que a gente vai estudar agora, ok? E, posteriormente, acabando esse nosso último módulo, ainda tem as duas aulas bônus, as duas aulas especiais de bônus, ok? Então, vamos dar prosseguimento ao nosso 12º módulo, padrões gráficos e figuras gráficas. O que elas significam? Padrões e figuras são formas que se repetem no gráfico. Padrões não são formas geométricas, mas as figuras sim. Então, padrões são formas que se repetem no gráfico e figuras são formas geométricas que se repetem no gráfico de acordo com que o tempo vai passando. Elas são repetidas com base em memórias. Por que em memórias? Porque geralmente vamos colocar aí uma resistência, por exemplo. Às vezes tem uma resistência muito forte, a memória dos investidores tende a lembrar, né, que o preço não passa dali. Vamos colocar aí um preço a R$10, por exemplo. Tem uma resistência a R$10. Então todos os investidores lembram, eles têm na memória que o preço não passa de R$10, que o preço costuma bater nesse valor e voltar. Bate e volta, bate e volta. A partir de uma resistência dessa, por exemplo, alguns movimentos que existem no gráfico acabam formando essas figuras ou padrões. E à medida que essas figuras ou padrões vão sendo formados, os investidores esperam, os investidores, pelo menos os mais experientes, esperam, os mais pacientes esperam o momento certo para poder operar, que é o momento do rompimento, seja um rompimento de fundo, seja um rompimento de topo, seja um rompimento de figura, seja um rompimento de suporte, de resistência. Eles esperam sempre o rompimento com uma certa confirmação ainda, não é simplesmente como o rompimento, tem que ter o rompimento com confirmação para poder entrar nessa operação em questão, tá? Então, vamos prosseguindo aqui. Padrões gráficos. Os gráficos dos mercados financeiros se movem em memórias. Como eu acabei de dizer, os mercados se movem em memórias. Então, toda região de preço, toda zona de preço, toda zona de conflito, os investidores, os traders vão lembrar quando chegar nesse preço de novo, tá? Então, a partir desses preços, assim, costumam acontecer os padrões. E em cima dessa afirmação, estudiosos do mercado, ao longo do tempo, perceberam que os preços, com seus movimentos, acabam formando padrões e formas geométricas no gráfico. Essas formas representam movimentos de continuidade e também de reversão, tendo padrões e figuras específicas para cada caso e algumas que se apresentam nos dois casos também. Como assim cada caso e os dois casos? O triângulo, por exemplo, que vai ser a primeira figura que a gente vai estudar, ela pode ser uma figura tanto de continuação do mercado quanto de reversão de tendência também. Já algumas outras figuras não. Um exemplo, bandeira. A bandeira que a gente vai estudar também daqui a pouco é um padrão de continuação de mercado. Ele é um padrão criado para continuação de mercado, ok? É uma figura gráfica, na realidade, né, criada para continuação de tendência. Não atende à reversão. O que atende à reversão e continuação é o triângulo, por exemplo. Atende os dois. Bandeira atende só um, como a deriva que atende só reversão de tendência, tá? Então, vamos voltar aqui. Padrões de continuação. Os padrões de continuação que eu coloquei aqui são os padrões que eu geralmente uso, são os padrões que mais aparecem no gráfico e têm uma boa taxa de acerto, tá? Então, vamos continuar. Triângulo simétrico, triângulo ascendente, triângulo descendente,
retângulo, bandeira e cunha. Tá? Na aula de cunha eu vou explicar um outro padrãozinho que tem junto com ele, mas isso aí é quando a gente chegar lá na cunha. Vamos aqui para o primeiro. Antes da gente ir para a foto do gráfico aqui, para o gráfico que eu separei com triângulo, a gente vai para o Paint, que eu vou explicar como que acontece com o triângulo no Paint aqui. Deixa eu passar. Beleza. Então vamos lá. Triângulo simétrico. O preço vem aqui, eu coloquei como se ele tivesse vindo de uma tendência de baixa, mas pode ser de uma tendência de alta também, não tem problema não, tá? Então vamos lá. O preço vem fazendo seus topos e fundos descendentes aqui, para o caso de uma tendência de baixa, para num possível suporte aqui. Ele para num possível suporte aqui. E começa a perder volatilidade, começa a perder um pouco de liquidez também, onde o mercado vai fechando, vai afunilando e sempre seus topos e fundos vão ficando mais fechados. E o que é mais importante no triângulo é que ele precisa de no mínimo 2 toques na linha de cima e 2 toques na linha de baixo. Então ele precisa de o primeiro toque aqui, o primeiro toque em cima, o segundo toque aqui embaixo e o segundo toque aqui em cima. Esses 4 toques, 2 embaixo e 2 em cima, já caracterizam um triângulo, ok? E eles precisam ser sempre mais fechados do que os anteriores. No caso dos topos, os topos sempre mais baixos, e no caso dos fundos, os fundos sempre mais altos, para que eles possam ir fechando e formando assim um triângulo. Aí, nesse caso, como eu falei há pouco tempo atrás, o triângulo ele pode ser tanto um padrão de continuação quanto de reversão de tendência. Então ele pode fazer o quê? A partir desse momento aqui, ele pode simplesmente continuar a tendência. Ele pode continuar a tendência, romper o triângulo para baixo e continuar sua tendência de baixa aqui, descendo com seus topos e fundos descendentes, ok? Como, da mesma forma, ele pode reverter o mercado e subir. Pode estourar e romper esse triângulo para cima e seguir agora fazendo topos e fundos ascendentes, ok? Então o triângulo ele pode fazer muito bem as duas coisas. Ele pode tanto descer como ele pode subir. O que você vai fazer no mercado então quando você consegue identificar um triângulo? Você espera. Você espera até que o mercado faça o rompimento desse triângulo, ok? E agora vamos voltar para o PowerPoint, onde eu deixei separado aqui um exemplo de triângulo simétrico. Olha como que o triângulo foi feito. Ele vinha de uma tendência de alta, seguiu sua tendência de alta, deixou um topo, deixou um fundo, deixou um topo mais baixo e depois deixou um fundo mais alto. Esses são os 2 toques que a gente precisa para fazer um triângulo. Então a gente marca o triângulo a partir desse primeiro toque, a partir desse segundo, com esse primeiro toque e esse segundo. O resto a gente apenas espera o mercado fazer. Nesse caso, assim que fez esse fundo mais alto que o fundo anterior, a gente demarca o triângulo e espera. O mercado subiu mais uma vez, deixou mais um toque na linha de cima, voltou, deixou mais um toque na linha de baixo, voltou para cima e fez o rompimento. Na hora que fez o rompimento, deixa eu colocar aqui um círculozinho bonito aqui. Espera aí que eu vou arrumar ele. Aí. Ah, agora ficou bacana. Assim que o mercado fez esse rompimento aqui, aonde é a entrada? Porque agora ele fez o rompimento, ele rompeu para cima, ele tem tudo para seguir com essa tendência de alta aqui. Foi um triângulo para continuação de tendência. Então, aonde que é a entrada? A entrada é simplesmente aqui. Vamos aqui com uma setinha que eu vou colocar. A entrada... Opa! A entrada é aqui. Ó, ficou até bom. Não era isso que eu queria fazer não, mas ficou ótimo aqui. Ó. A entrada é na máxima desse candle de rompimento aqui. Você pode fazer duas coisas. Ou você pode entrar na máxima dele com o stop na mínima desse candle,
Lembra do que é a máxima e do que é a mínima, né? Então, a entrada é na máxima desse candle, assim que o preço rompe a máxima desse candle, o stop é na mínima desse candle, ou então você pode fazer o quê? Esperar o pullback do jeito que ele fez, ele subiu, rompeu, fez o pullback maravilhosamente aqui, onde era uma resistência, então fez um pullback aqui, deixando aqui como um suporte e depois seguiu a tendência. Qual era a segunda entrada? A segunda entrada... Opa, pera aí. A segunda entrada era aqui. Deixa eu arrastar agora. A segunda entrada era aqui, na máxima desse segundo candle aqui, dessa segunda barra elefante aqui, com o stop aonde? O stop na mínima também, ok? E o stop técnico mesmo seria ainda na mínima desse candle branco, porque foi o último fundo que o preço deixou. Então, essa operação aqui, esse triângulo simétrico aqui, deixou duas entradas. Ou no primeiro candle, você já entrar de uma vez, ou então no segundo candle depois do pullback que ele fez no triângulo. Bacana? Então, o triângulo simétrico tem essa métrica de operação aqui. Você tem que esperar o rompimento dela. Rompeu, você faz dessa seguinte maneira aqui, tá ok? E outra coisa que eu queria falar, porque eu falei aqui o seguinte, tem a entrada aqui em cima, a entrada aqui em cima desse aqui e o stop é na mínima de cada candle. Na aula de gerenciamento de risco, eu vou dar uma aula muito bacana sobre stop, o que é stop e como usá-lo, tá? Eu não falei sobre stop no curso porque eu foquei bem na análise técnica, eu foquei bem no gráfico mesmo, mas na aula de gerenciamento eu vou falar sobre stop. Então pode ficar bem tranquilo aí que isso aí vai ser abrangido no nosso curso ainda, ok? Vamos voltar aqui então para o triângulo simétrico para mim mostrar mais uma coisa para você ainda. Qual seria o alvo então? Beleza, Daniel. A gente entra ou aqui, a gente entra ou aqui. A gente teve duas entradas, a entrada no rompimento ou então a entrada do pullback. Beleza. E agora? Aonde é o alvo? O alvo do triângulo é sempre a base aqui de trás dele. A gente faz o que então? Vamos pegar essa linha aqui, demarcar essa linha do mesmo tamanho aqui dessa base do triângulo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só a espessura dela para ficar melhor para a gente ver. Beleza. A gente demarca aqui então essa linha. Aumentar ela um pouquinho aqui. Aí. E marca o que? Joga ela pro rompimento do triângulo. Eu gosto de jogar ela no fundo. Tem gente que joga ela logo em cima do rompimento. Eu prefiro jogar no último fundo aqui, que aí fica contando como a perna toda desde o último fundo. Porque evita, por exemplo, também que eu tenha muita ganância no mercado. É melhor fazer assim. E evitar que você deixe de fazer um bom ganho no mercado. Por que eu falo isso? Porque às vezes a ganância pode fazer com que você perca uma oportunidade de fazer um bom ganho. Vamos colocar aqui que você pegue a perna de base do triângulo aqui e coloque ela no rompimento. Olha onde seria o alvo. O alvo seria aqui em cima. O preço fez uma boa perna de alta, mas acabou voltando e não chegou no seu alvo. E ao invés de você sair aqui com um bom ganho, você fica esperando ainda que o preço chegue lá e o preço depois pode ser até que reverta e caia aqui e pronto. Uma operação que era maravilhosa, uma operação que era um ganho espetacular, acaba ficando no 0 a 0 ou então às vezes até numa perda se você não se proteger antes, tá? Então, vamos ver aqui se a gente tivesse colocado no último fundo. Colocando no último fundo, o preço chegou bem perto, mas bem perto mesmo do alvo total. Só que eu vou deixar agora uma dica para você, que ela é muito boa essa dica. Nunca deixe o seu alvo no máximo do que foi projetado. Se projetou aqui em cima, então deixe o alvo para baixo um pouco, porque pode acontecer do preço não chegar lá. Na grande maioria das vezes, o preço não chega. E algumas vezes vai até chegar e passar, mas na maioria das vezes não chega. Então,
evite um pouco de ganância e coloque sempre um pouco abaixo, o que a gente costuma falar de deixa um pouco para o santo, tá? Não coloque no alvo máximo, coloque um pouco para baixo e tenha mais chances de fazer mais operações bem sucedidas, ok? E sempre bem seletivo nessas operações. Não entre à toa, não entre achando que o preço vai romper um triângulo, por exemplo, ou qualquer um outro padrão ou figura. Entre apenas no rompimento confirmado, tá? Então, esse foi o triângulo simétrico e a gente teve esse exemplo bacana aqui com duas entradas, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo vai ser triângulo ascendente. Então, vamos para o Paint aqui para a gente ver como que funciona o triângulo ascendente. Beleza, o triângulo ascendente é uma figura gráfica que representa continuação de um mercado de alta, tá? Não tem triângulo ascendente para o mercado de baixa. Como ele é ascendente é porque está subindo. Então, triângulo ascendente é um triângulo para continuação de uma tendência de alta. Como que funciona a tendência de alta e o triângulo? A tendência vem subindo, fazendo seus topos e fundos ascendentes, como sempre, que é uma característica da tendência de alta, vem subindo, vem subindo, vem subindo, e encontra o quê? Encontra aqui uma resistência. Lembra que eu falei no começo desse módulo que muitas vezes algumas figuras e alguns padrões são encontrados a partir de uma resistência, a partir de um suporte, a partir de uma área de conflito? Pois é, a gente tem isso agora com o triângulo ascendente. Ele encontra uma resistência. Encontrou essa resistência, voltou, deixou um fundo mais alto. Encontrou a resistência de novo, voltou, deixou um fundo mais alto. Uma característica, a maior característica do triângulo ascendente é que ele não rompa a resistência e que os seus fundos sejam sempre mais altos que os fundos anteriores. Porque se o preço descesse e fizesse isso aqui, por exemplo, deixasse um fundo aqui, acabou, desconfigurou totalmente o triângulo ascendente. Então, o triângulo ascendente tem que ser com fundos sempre mais altos. E precisa de quantos fundos para caracterizar um triângulo ascendente? 2 também. A partir do segundo toque, a gente já consegue 2 toques, tá? Tanto na resistência quanto 2 toques no fundo aqui, 2 fundos mais altos um do que o outro. A partir de 2 toques na resistência e a partir de 2 fundos mais altos, já dá para a gente começar a fazer o triângulo ascendente. A partir de 2 toques na resistência e 2 fundos mais altos, agora é só esperar o preço continuar se fechando dentro desse triângulo até que haja o rompimento. O rompimento do triângulo acontece rompendo a resistência. Ele pode fazer mais uma perninha de baixo aqui e depois rompe a resistência aqui. Algumas vezes ele vai romper, vai fazer o pullback e depois vai seguir a tendência, igual a gente viu no exemplo do triângulo. Outras vezes ele vai simplesmente seguir com uma força bem grande e continuar a tendência, ok? Então, o triângulo ascendente funciona dessa exata maneira, encontrando uma resistência e tendo fundos sempre mais altos. Assim a gente forma um triângulo ascendente. Você pode ver que é como se ele tivesse apenas a metade de um triângulo simétrico, tá? Então, essa é a característica, né? Esses são os princípios do triângulo ascendente. Vamos voltar aqui para o PowerPoint para a gente ver o exemplo que eu separei de triângulo ascendente. A gente tem um triângulo ascendente aqui depois dessa alta. O preço veio, fez uma alta bonita, fez como se fosse uma bandeira aqui, fez um triângulo ascendente grande aqui, a gente consegue ver um triângulo ascendente grande aqui também. Eu vou até marcar ele aqui. Vou marcar para ficar bonito, 2 triângulos ascendentes, um atrás do outro. Fez esse triângulo aqui, ó, quer ver?
Olha que triângulo ascendente maravilhoso. Eu vi esse triângulo aqui agora, não tinha nem visto antes, não, pra você ter noção. Mas olha que beleza. Fez esse triângulo aqui maravilhoso, depois de uma perna de alta, deixou um topo aqui nessa resistência, desceu, deixou um fundo, encontrou a resistência novamente, deixou o segundo fundo. A partir desse momento a gente demarca o triângulo e espera o rompimento da resistência. Ele encontrou a resistência de novo, não conseguiu romper dessa vez e rompeu na segunda. A partir do momento que rompeu a segunda, fez outro triângulo, que é o que eu tinha marcado aqui. Encontrou resistência, deixou esse fundo aqui nesse candle. Encontrou resistência novamente, deixou um fundo mais alto, deixou esse candle com a mínima mais alta um pouquinho que a mínima anterior. O fundo mais alto que o fundo anterior. Encontrou novamente a resistência, fez um falso rompimento aqui, foi um falso rompimento, voltou, encontrou novamente deixando esse fundo, encontrou a linha de baixo do triângulo, deixando outro fundinho mais alto que o fundo anterior e rompeu. Rompeu maravilhosamente, igual eu falei. Podia fazer o pullback? Podia. Esse aqui fez o pullback? Não fez. Simplesmente foi embora. Então, a gente vai fazer o que agora? Ver quais foram as duas entradas. Tivemos duas entradas maravilhosas aqui. A primeira entrada foi na máxima aqui desse primeiro candle de rompimento. Ele deixou uma máxima aqui em cima, perdendo a máxima, ganhando a máxima, rompendo essa máxima, ativaria a primeira entrada e o stop era onde? Na mínima do candle. Ativando a primeira entrada aqui em cima, o stop é na mínima do candle. E a segunda entrada? A segunda entrada era aqui no segundo rompimento. Rompeu o triângulo novamente, segunda entrada aqui na máxima dessa barra elefante. Olha que barra elefante bonita. Maravilhosa, maravilhosa. Não tem sombra nem em cima, não tem sombra nem embaixo. É só uma barra do caramba, para não falar, né? Mas uma barra maravilhosa com entrada aqui em cima. Stop aonde? Stop na mínima da barra. Teve calor nenhum, só entrou e foi embora com tudo. Então, essas foram as duas entradas maravilhosas. Deixa eu colocar aqui, duplicar aqui ficou bonitinho agora, ó. Entrada aqui, duas entradas maravilhosas. Quem fez a primeira entrada podia fazer mais uma entrada aqui para aumentar a mão. Quem não entrou no primeiro rompimento teve a oportunidade de entrar no segundo. Foram só essas as entradas. Só nos triângulos, tá, gente? Eu estou falando entradas para o triângulo. No mercado aqui pode ser que teve outras entradas aqui, mas eu não analisei. Mas no triângulo, nos dois triângulos, foram essas as entradas. E qual seria o alvo dessa operação aqui? No caso do triângulo ascendente, não funciona igual funciona o triângulo simétrico. Isso aqui vai valer tanto para o ascendente, tanto para o descendente. Não funciona em questão de alvo como no simétrico, porque o simétrico ele tem uma base aqui atrás muito grande. Já o triângulo ascendente e o descendente não. Eles possuem uma base aqui atrás menor. Então fazer um alvo menor assim não compensa nem entrar na operação, porque às vezes é um risco muito grande para um alvo muito pequeno. Então como que é feito o alvo do triângulo ascendente? O alvo do triângulo ascendente é feito dessa maneira aqui. A gente podia fazer aqui dois alvos, tá? Vou mostrar os dois alvos que a gente podia fazer nessa operação. O alvo de uma operação de triângulo ascendente é pegando a última perna. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a espessura e a cor, trocar a cor aqui, beleza. Então, se a gente pegar o alvo do primeiro triângulo, seria o alvo da perna que antecedeu o triângulo. Então, a gente coloca, aí sim, a gente coloca no rompimento, porque a base de trás do triângulo, ela realmente é muito pequena. Então, a gente coloca depois do rompimento do triângulo ascendente. Como a gente pôde ver aqui, o alvo foi cravado com êxito. E qual seria o segundo alvo aqui para a gente colocar? Se a gente não fizesse somente com esse triângulo, se a gente fizesse, por exemplo, esse triângulo aqui, então a gente pega o que? A perna que antecedeu o triângulo. Qual foi a perna que antecedeu o triângulo? Esse triângulo aqui, segundo amarelinho,
foi essa perna aqui, não foi a perna inteira. Já teve uma correção, já teve um triângulo aqui antes. Então, a gente pega a perna que antecedeu o triângulo. A perna que antecedeu o triângulo é essa. Então, a gente pega e projeta depois do que? Do rompimento do triângulo. Aonde que foi? No mesmo alvo, o alvo exato que foi do triângulo maior. O gráfico é maravilhoso, né? O mesmo alvo exato nos dois triângulos aqui. Então, não se esqueçam disso, voltem na aula quantas vezes precisar. Se tiver um caderno aí na sua frente, espero que tenha um caderno aí na sua frente. Anote o que eu estou falando aqui. No triângulo ascendente, a gente coloca o alvo no rompimento. No triângulo simétrico, a gente coloca o alvo no último fundo ou último topo. Isso vai depender de onde, para que lado que o triângulo vai ser rompido, né? Mas a gente pega o fundo. No caso do triângulo ascendente, também vai valer para o descendente, a gente pega sempre o rompimento. Ascendente, pega o rompimento de resistência. Descendente, a gente vai pegar o rompimento de suporte, ok? Então, a gente termina aqui a aula de triângulo ascendente. Vamos para a aula de triângulo descendente agora.